Oi, Rebeca, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar para ti a respeito de Lucas. Quero gravar uma série de vídeos para que tu possa entender um pouco. Eu vou estar usando o meu celular, porque minha Bíblia ainda está no shopping para arrumar. Vou responder as tuas perguntas e ao mesmo tempo explicar. A gente vai começar com Lucas, mas conforme as dúvidas vierem aparecendo de outros livros que tu for ver, outras coisas que tu ouviu, pode mandar que eu vou responder no final de cada uma. Então, a primeira coisa que eu quero expor é Lucas 1, que Lucas começa falando, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, daí ele continua falando que ele juntou todas as informações para falar a respeito de Cristo. Existiam vários livrinhos, digamos, várias narrações, várias pessoas falando sobre Jesus na época de Lucas. O Lucas é praticamente um historiador, né, se a gente for olhar. E ele começa narrando, querendo falar sobre Cristo. Ele junta todo esse material e coloca de uma forma coordenada sobre quem Jesus era, o nascimento. Então ele vai desde o começo até o fim. O Lucas é bem organizado, ele é bem objetivo. O Lucas ele está escrevendo não para qualquer pessoa, ele não para um grupo específico no sentido judeu ou gentil, ele está escrevendo para todos os tipos de pessoas. Então, a mensagem dele é bem universal. Ele sabe que muitas pessoas não estão compreendendo termos, digamos, judaicos, né? Porque Jesus era judeu. Então, ele é um dos livros mais interessantes para ler para quem acabou de se converter, porque vai entender de uma forma bem clara a mensagem. E não vai ter muitos termos, digamos, judaicos que precisam ser explicados. João já explica um pouco mais, mas tem outros que ficam difíceis no começo para entender. Ok. Aí, a primeira coisa que se interessa lá no verso 5 tem Zacarias e Isabel. Zacarias quer dizer Jeová se lembrou e Isabel quer dizer Deus é meu juramento. É bem interessante o nome deles porque Deus tinha silenciado por 400 anos. Depois do último livro que temos no Antigo Testamento, houve um período de silêncio onde não houve profetas. Então, Deus vai começar essas histórias de profeta. Então Deus está escolhendo essas duas pessoas para poder trazer o novo profeta. Esse novo profeta, ele vai anunciar Cristo, conforme a profecia em Isaías, de que haveria alguém que iria preparar o caminho para que o Salvador viesse. Obviamente, Zacarias e Isabel, como tu leu, eram velhinhos já, tinham uma certa idade, não tinham filhos, que naquela época era muito visto com não muito bons olhos. E um anjo Gabriel fala com Zacarias, e nisso que ele fala com Zacarias, ele fala, tu vai ter um filho. Zacarias estava servindo no templo, o que ele fez aconteceria talvez uma vez na vida, porque havia muitos sacerdotes, e ele não acreditou. E por causa disso ele ficou mudo. Mas no dia que o filho dele nasceu, que seria chamado João, e ele seria nazireu. Nazireu naquela época eram homens que não cortavam o cabelo, não tomavam bebida alcoólica, eles se consagravam para o Senhor, e ele deveria chamar ele de João. Então ele é chamado às vezes por nós João Batista, ou João o Batista, porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Esse seria um que prepararia o caminho para o Senhor. Bem, eu creio que isso já é um pouco self-explanatory, você já deve ter visto isso aqui. Aí, Maria, ela era uma pessoa pobre, ela casa com um carpinteiro, e na época ali ela só estava, digamos, noivada a ele, mas ela fica grávida. É importante notar que a gravidez dela, muitos falam, né, que ela casou com um romano soldado, o soldado romano engravidou. Naquela época ela teria sido morta. Adultério, digamos, ou fornicação, que é o sexo antes do casamento, com ainda mais gravidez, ela seria apedrejada até a morte. Nesse caso, ela foi concebida, o Espírito Santo veio sobre ela e ela teve Jesus Cristo. É muito importante enfatizar que ela era virgem, porque se ela tivesse tido relações, ela teria simplesmente mais uma pessoa normal, um filho normal. Jesus seria simplesmente um ser humano normal. Mas pelo fato do Espírito Santo ter colocado a semente no estômago dela, na barriga dela, de ter nascido por meio dessa ação, mostra que Jesus não é
vindo da carne humana, no sentido de que ele não nasceu corrompido. Todos nós nascemos pecadores. Jesus Cristo, ele nasceu de uma forma milagrosamente, obviamente, né? E por meio do Espírito Santo. Então ele é um ser espiritual, ele é 100% Deus, mas ele veio na forma humana, como um ser humano, carne e osso. Mas ele não compartilhava a corrupção, o pecado humano. Por isso que Jesus nunca pecou. Então isso é importante. Maria, ela canta um salmo, né? Ela fica feliz. A concepção, a gravidez de Maria é tão miraculosa que até a Isabel, que estava grávida, o filho João, né, na barriga, se exulta. E ela disse, nossa, você deve estar muito abençoada, a Isabel fala para Maria, porque até aqui eu tô sentindo, né, o meu filho se alegrando. Aí tem a confirmação, né? A Maria, ela fica ali com Isabel, até porque rolaria fofocas, né? Se tivesse visto uma moça barriguda não casada, e isso resultaria na morte dela. José até recebe uma visão porque ele queria se divorciar no sentido assim legal de deixar ela ir para ela não ser apedrejada à morte. Então, nisso tudo isso é cancelado porque ele tem um sonho onde o anjo fala para José fica com Maria, porque isso é uma coisa sobrenatural. E obviamente ele não ficaria, porque era o direito legal dele não estar com uma mulher que teoricamente tinha fornicado, né? Mas voltando aqui. João Batista nasce, né, lá no verso 5:7, e todos ficam felizes. Zacarias volta a falar. E ele tem um cântico também, todos eles começam a ter esse cântico de glorificar a Deus, de falar das bênçãos de Deus, porque realmente não houve voz profética até por 400 anos. Isso é muito importante. Jesus daí nasce, e tu pergunta quem é Herodes, a gente pode fazer um estudo de quem é Herodes. Herodes era um cara que estava governando ali na época. Se dizia judeu, ele respeitava muito a tradição, enfim, mas ele acaba matando João Batista. Ele não era, digamos, o melhor dos exemplos e ele certamente era muito corrompido. Ele não gosta de João, desculpa, Herodes não gosta de João, porque João dava de dedo na cara dele, que muito pode ler mais à frente. No capítulo 2 tem a questão do nascimento de Cristo, né? É importante, né, de que Maria é da linhagem de Davi. Isso é importante lembrar porque a promessa foi feita de que nasceria alguém da linhagem de Davi. Eles nasceram na manjedoura, acho que tu já sabe a história. Vinham anjos e pastores, isso é importante também porque até fora de Israel havia noção de que haveria um salvador do mundo. E esses homens vêm, não dizem só 3, dizem que certos homens vieram e eles trazem presente e eles vão glorificar esse Messias, né? E dão glória a Deus. Jesus é circuncidado, é importante também lembrar de que Jesus seguiu a lei, ele não foi um rebelde, como alguns falam, revolucionário. Jesus seguiu a lei, ele veio para salvar os judeus. Jesus é apresentado no templo, e nisso tem Simeão e Ana, que são duas pessoas piedosas, que elas servem bastante a Deus, né? E elas estavam esperando a promessa de Deus, e elas confirmam o que Maria e José já tinham ouvido de Deus, só porque ao mesmo tempo é uma confirmação triste, porque ele é afirmado que ele vai passar pela espada, ele vai morrer. Porque Jesus é vamos dizer, o homem que nasceu, ou a criança que nasceu para morrer. Então, ele tem um propósito nessa vida. Mas eles confirmam então isso. Ana também é uma profetisa, né? Já falei, ela jejuava e orava dia e noite, muito feliz. E Jesus cresce tanto na graça de Deus, como diz ali no verso 40, quanto em estatura. E Jesus fica no meio de doutores do templo. Jesus parece sempre estar mostrando desde novo que ele reconhecia que ele era de Deus. Eu tenho aqui 30 segundos e eu vou responder a tua pergunta, que diz a respeito de por que o diabo falou que foi dado a ele. Quando a posse de todas as coisas, quando Adão e Eva pecaram, o reino, o mundo estava na mão deles. Deus deu para eles. Lá em Gênesis 1 e 2, você vê Deus falando, olha, subjugue o mundo é de vocês. Quando eles pecam, eles caem da graça de Deus, e isso é dado então ao diabo.
eles agora estão longe de Deus. Eles amaldiçoaram a terra pelo pecado deles. Isso acabou, então, deixando com que Satanás pudesse tomar controle. Então, no fim, Deus é quem controla tudo. Mas esse domínio que Satanás tem temporariamente foi dado a ele por Adão quando ele pecou. Então, isso é a resposta à tua pergunta. Espero que tenha ajudado. Eu sei que é um vídeo meio longo. Tento encurtar ele, mas é que eu abordei aqui 2 capítulos e mais a tua pergunta. Fique com Deus, Deus te abençoe e que tu possa entender mais.